Fala pessoal, bom, Denilson Show diretamente aqui da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Brasil e Paraguai jogaram hoje, dia 10, uma data importante porque o Brasil ganhou por 1-0 e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. A tão sonhada classificação para a Copa do Mundo, a tão suada classificação para a Copa do Mundo. Falar um pouquinho do jogo, muita vontade, muita transpiração. Obviamente falta um pouco da questão técnica, né? Os jogadores ainda, pelo menos no meu ponto de vista, eu sinto que eles estão ainda nervosos com a bola no pé. Um time um pouco mais organizado taticamente. Vale lembrar que foi a estreia do Carlo Ancelotti no território brasileiro, dirigindo a seleção brasileira. Ele deu algumas oportunidades, por exemplo, para o Martinelli, Matheus Cunha como um falso 9, Vini Júnior, que no primeiro tempo jogou muito como referência aí de costa para a defesa adversária, fica muito mais difícil. O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou mais uma vez a oportunidade, então foi um primeiro tempo de muita transpiração, de muita vontade, de muita tentativa, mas qualidade técnica muito, muito abaixo. Eu esperava mais. O Paraguai, obviamente, bem na classificação, fechadinho, tentando jogar por uma bola, tentando ter o contra-ataque. O Brasil não cedeu o contra-ataque para a seleção do Paraguai. Já no segundo tempo, a seleção jogou um pouco melhor, um pouquinho mais de segurança, até porque o Vini consegue fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo. Então, no segundo tempo, a seleção joga um pouquinho mais de tranquilidade. Aí sim a questão técnica começa a aparecer um pouquinho mais. Obviamente está muito distante, mas o mais importante foi que a seleção brasileira conseguiu a classificação. Sempre, beleza? Diretamente aqui da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, com a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Um abraço. Temos muito a resolver, hein, pessoal? Achei que foi legal, foi melhor. Que diferença ter um técnico, né? Pelo amor de Deus. A gente perdeu muito tempo discutindo se era bom ou não ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Por favor, olha o que ele fez de um jogo pro outro já. A coragem que ele teve. Meteu o 4-2-4. Eu falei pra vocês, hein, na live passada, que eu achava que o 4-2-4 era uma opção pra jogar contra o Paraguai, tirar o Gerson e colocar 4 atacantes, porque a gente tinha que ganhar esse jogo de qualquer jeito. E tá lá, meu. Lá foi o velho, meteu 4 atacantes, porque não eram 4-2-3-1. O Vinícius flutuou na frente. Não é verdade, era uma linha de 4, né? Dava pra ver claramente que era uma linha. Ele trocava de posição com o Martinelli. Então, cara, deu certo, ganhamos, estamos na Copa. Mas assim, temos muita coisa pra resolver ainda, hein? Uma das coisas que a gente tem que resolver, muito importantes, é a quantidade de likes que vocês deixam no YouTube, que assim, é lamentável. Eu acho triste você criticar um jogador de futebol, acho triste você criticar um time, reclamar do seu time, sendo que você também não faz o básico. Você não deixa sequer um like. O Brasil ganhou do Paraguai por 1-0. Com a derrota da Venezuela para o Uruguai, o Brasil está classificado para a Copa. Mas o que mudou com a chegada do Ancelotti, do que estava acontecendo antes, nos jogos anteriores, com Dorival Júnior, com o Fernando Diniz, com o Ramon Menezes? O que estava mudando? O que mudou? Mudou o seguinte, pelo menos na minha opinião. A seleção está muito mais organizada. Em pouco tempo do Ancelotti, a seleção ficou mais organizada. Segundo, o brio, a garra, o espírito de luta também é outro. Que a seleção marcou, a seleção do Paraguai, pressão lá em cima, forçando o erro na saída de bola, empurrando o Paraguai para trás, se impôs jogando na Neoquímica Arena, mostrou que o Brasil em casa continua sendo forte. No primeiro tempo, o Paraguai não deu um chute no gol do Brasil. Não é que foi uma maravilha, não é que foi um jogo fantástico. Nossa, a seleção brasileira voltou a brilhar. Ela não voltou a brilhar, mas está conquistando coisas que estavam esquecidas dos jogadores da seleção brasileira. O brio, a vontade de jogar, o espírito de luta, brigar pela bola, lutar por todas as jogadas, personalidade coletiva, marcar pressão ao adversário, empurrar o adversário para trás e se impor em casa. A seleção brasileira venceu justamente. 1-0 foi pouco, poderia ter sido 2, 3-0, porque não correu risco em nenhum momento, também não criou tantas jogadas assim, mas pressionou, a bola passou na frente do gol do Gatito ali diversas vezes, então o Brasil poderia ter feito sim mais gols. Está terminando essas eliminatórias, classificando e jogando um pouco melhor, pelo menos mais organizado. Agora o que falta? Falta ter talento,
Falta criatividade no meio-campo, falta mais confiança, falta um centroavante que faça gol, fazedor de gols, um jogador que possa decidir a partida quando a bola passa no meio da área ali, um cara que faz o pivô, faz a parede, rola para trás, gira em cima do zagueiro. Nós precisamos desse centroavante. E nós temos o Pedro, temos o Endrick, temos o Caio Jorge nesse momento e tem outros jogadores. Então, daqui em diante, eu acho que o Ancelotti vai começar a definir o seu grupo, vai começar a olhar mais de perto os jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro. Porque daqui pode tirar uns 6, 7 jogadores que possam fazer a diferença ou que possam colaborar em muito na Copa de 2026. Eu gostei desse jogo, foi o melhor jogo do Brasil, a melhor partida da seleção brasileira nas eliminatórias. Aquela mais consciente, aquela mais organizada, aquela mais de imposição e de personalidade coletiva. Então o Brasil se classifica com mérito nessa partida, mas tem que melhorar e muito para chegar competitivo na Copa do Mundo. Fala pessoal, bom, já estou aqui no hotel e falar um pouquinho do segundo tempo do Brasil, né? Falei aqui nos stories do primeiro tempo. Segundo tempo o Brasil começou até fazendo pressão, começou bem. Pelos 20 minutos do primeiro tempo o Paraguai ele subiu as linhas e o Brasil começou a inclusive, perder um pouco de posse de bola, não sabia, quando tinha posse de bola, ele queria dar um passe mais rápido para quebrar linhas e os caras com a linha mais alta começaram a antecipar, mas durou pouco tempo. Eu acho que o jogo em si, tanto no primeiro como no segundo tempo, foi de domínio quase por sua totalidade do Brasil. Agora, esse Brasil dá muita esperança, né? Esse Brasil dá muita esperança para realmente esse futuro próximo, né? Porque nós vimos no primeiro jogo um Brasil que foi muito sólido defensivamente, e nesse segundo jogo do Brasil, primeiro do Ancelotti, da era Ancelotti jogando em território em solo brasileiro, o Brasil, eu gostei da escalação, foi acertada a leitura que fizemos, né, nos programas esportivos, no Seleção, no próprio fechamento, quando eu falei, olha, eu achava que ele colocaria, poderia fazer esse quarteto, essa linha de 4 lá na frente, mas não colocaria o Martinelli pela direita, né, como foi falado, de repente colocaria um cara flutuando, um 10 que poderia ser o Estevão. Ele mudou os nomes, botou o Martinelli pela esquerda, colocou pelo meio, quem flutuava muito era o Matheus Cunha, o Vinícius Júnior de um falso 9, o Rafinha também, essa linha de 4 fazendo pressão lá na frente. Então é um Brasil assim, com ideias muito claras de jogo do meio para frente, porque nós já tínhamos essa solidez defensiva, então Então, assim, eu achei de fato que o Brasil poderia dar espetáculo hoje, mas classificou, ganhou, classificou, não correu risco. A verdade é que o Brasil não correu risco, tirando a bola, o Alexandre perdeu uma bola, uma saída de bola e teve uma finalização prontamente defendida pelo Alisson, uma bola também de lateral que o Júnior Alonso cabeceou para fora. Fora isso, nada. O Brasil foi realmente amplamente superior nesse jogo, o que nos dá de fato esperança. Então eu estou feliz com o Brasil, porque assim, ideias claríssimas de jogo, sabe? O Brasil hoje tem uma ideia de jogo, isso é claro, sabe? Assim, botar o time para pressionar no ataque, a solidez defensiva, o meio campo, sabe? Assim, hoje a gente consegue ver realmente um Brasil melhor. E isso é importante, cara. É importante demais. Então, classificação assegurada, Brasil. E a tendência agora é o Brasil, voar, porque a gente vai treinar. Vamos ter mais tempo de treino. Vão entender de fato a ideia, o que o Ancelotti quer para o time, para cada jogador. Sabe? A Copa do Mundo é logo ali? É logo ali. Mas em 2 jogos, a gente vê uma evolução muito grande da seleção brasileira. Muito grande mesmo. Então a tendência é que daqui a pouco, você imagina, a gente pode ver o Neymar bem fisicamente. O Neymar bem fisicamente, você imagina ele flutuando nesse time do Brasil aí. O próprio Rodrigo voltando à seleção, o Rodrigo que é um craque de bola. Então assim, o Brasil vai melhorar muito ainda, muito ainda. De fato, a palavra certa é esperança. A esperança que eu saio desse jogo de hoje. Esperança de que veremos Brasil aí dias melhores,
de fato. Então, boa noite, pessoal. Tamo junto. Agora é descansar e amanhã partiu o Mundial de Clubes. Sai a primeira vitória do Ancelotti como técnico da seleção brasileira, hein? No dia do aniversário do Ancelotti, 66 anos, com direito a mosaico em homenagem ao aniversário do treinador, o Ancelotti vence seu primeiro jogo pela seleção brasileira. E aí vão dizer: ah, pilhado, e agora? O que você vai falar da seleção brasileira? Vamos lá, um jogo objetivo, um jogo onde o Brasil, mais uma vez, e aí tem que começar a ser falado, não foi ameaçado. O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. O Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião, mas nada também pra gente dizer que foi uma partida maravilhosa da seleção brasileira. Nossa, que maravilha, tô encantado. Agora, hoje deu pra torcer pela seleção brasileira. Hoje deu pra você não ficar com sono vendo o jogo da seleção brasileira, porque criou algumas chances, jogadores de destaque chamaram a responsabilidade, tá? O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou muito bem a chance que ele teve e foi um Brasil que criou mais jogadas do que o normal. Se eu achei maravilhoso, não achei maravilhoso o jogo da seleção brasileira. Agora, a gente tem que citar aqui, porque quando tem que criticar, a gente critica. Aqui não tem rabinho preso com ninguém, aqui não tem babação de ovo de ninguém. Só que, segundo jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, jogando contra dois times que estão no topo da tabela, Equador e Paraguai, que o Brasil não é ameaçado e que o Brasil não sofre gols. Quando se falou, nossa, o Brasil não foi ameaçado pelo Equador, o Brasil, o 0-0 foi um bom resultado, eu fiquei bravo e fiquei mesmo. Pra mim, 0-0 contra o Equador nunca vai ser bom resultado. Pra mim, uma atuação ridícula em um jogo ridículo como que foi aquele do Equador não tem que ser elogiado. Mas hoje, mais uma vez, o Brasil não foi ameaçado. O Brasil não sofreu gol. São 2 jogos com o Ancelotti, nenhum gol sofrido da seleção brasileira. E hoje criou. Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Longe disso. Mas para um segundo jogo, contra 2 times que estão bem posicionados na tabela, inclusive que estavam na frente do Brasil até o jogo de hoje, né? Equador e Paraguai. Então, eu acho que hoje cabem elogios. Hoje a gente percebe que a seleção brasileira pode crescer com o Ancelotti e que pelo menos mais confiante ela é com o Ancelotti. Quem também comentou sobre a partida foi o Galvão Bueno. O apresentador disse: Ancelotti teve a coragem de colocar 4 atacantes, partir para a vitória e garantir a vaga na Copa. O time entendeu o espírito do treinador, foi para cima do Paraguai e depois de um bom primeiro tempo, algumas boas chances, Vini Júnior fez o gol que decidiu o jogo. No segundo tempo, o ritmo caiu, os erros individuais foram se repetindo, Ancelotti demorou para mexer e a classificação veio com magro 1-0. Não foi um grande jogo, nenhum espetáculo, mas agora o técnico terá tempo e tranquilidade para ir formando a seleção da Copa. Não esqueça do like e se inscreva no canal Tamo Junto.